Boa noite, meus amados irmãos. Graças a Deus estamos aqui mais uma vez para prestar um culto que só o Senhor é devido. E para nós começarmos o nosso culto nessa noite, eu gostaria de convidar todos a pôr as suas cabeças e vamos estar orando, agradecendo a Deus pelas bênçãos que Ele nos proporcionou nesse dia. Oramos. Santo Deus e Pai, muito obrigado, meu Deus, pelo dia de hoje. Obrigado, Senhor, por este culto. E permita, Deus, que Ele possa chegar com cheiro suave ao Teu trono de graça. Nos dá sabedoria, Pai, nos cânticos. Nos dá sabedoria, Pai, de ouvir a Tua palavra, Deus, para aprender a mesma. E que o Senhor tenha sido transformando a cada dia, Pai, nossas vidas para o melhor que serviço. Perdoa, Pai, nossos pecados, nossas falhas, Deus. E nos ajuda, Deus, em tudo que vamos fazer aqui nessa noite. Seja, Deus, com as famílias, Pai, abençoa cada um. Seja também, ó Deus, com a vida dos missionários. Também queremos pedir, Pai, pela vida dos médicos, dos enfermeiros, esteja abençoando grandemente. E seja, Deus, com a vida dos pastores, ó Pai, que estão de uma forma ou de outra tendo alguma dificuldade, o Senhor possa estar abençoando grandemente. Perdoa, Pai, nossos pecados, nossas falhas, e nos dá uma noite da Tua presença em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Olá, irmãos, vamos cantar o hino de número 123, e dessa vez vamos convidar a irmã Ana para estarmos entoando o hino de número 123, Sol maior. maldição do pecado e temos a nossa herança eterna com Ele no céu.
Vamos continuar louvando a Deus com o hino 188, em Lá maior. Da nossa cidade, as famílias da nossa igreja, para que possamos assim cada dia ver essa pandemia fugir e nós podemos voltar às nossas atividades normais. Mas vamos continuar aqui o nosso culto e vamos estar fazendo a leitura da palavra de Deus, que se encontra lá em Gálatas, capítulo 2, e nós vamos ler do versículo 10 ao versículo 21. Então, convido a todos que abram suas Bíblias em Gálatas, capítulo 2, do versículo 10 ao versículo 21. Em Gálatas, capítulo 2, versículo 10 em diante, ele diz o seguinte:
Recomendaram-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. E chegando Pedro a Antioquia, resistiu-lhe na cara, porque era presível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, ele comia com os gentios, mas depois que chegaram, foi se retirando e se apartando deles, também os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pelas dissimulações. Mas quando vi que não andavam corretamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro, na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem segundo como os judeus? Nós que somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Também tem crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei ninguém será justificado. Sendo-nos que procurávamos ser justificados em Cristo, fomos nós manifestos também achados pecadores. É Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Se temos a edificar aquilo que destruir, constitui-me a mim mesmo transgressor, pois eu pela lei estou morto para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo e já não vivo mais, Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Amém? E Deus aplica a sua palavra aos nossos corações. Vamos ter mais uma palavra de oração. Nesse instante vamos estar orando e agradecendo a Deus pela sua palavra. Oramos. Santo Deus e Pai, muito obrigado, meu Deus, pela tua palavra. Fala grandemente aos nossos corações, ó Pai, nos dá também sabedoria e entendimento, e que possamos assim, ó Deus, a cada dia nos vivermos, ó Deus, segundo a tua vontade. Ajuda, ó Deus, o teu povo, a tua igreja, ó Deus, nos tempos difíceis, ó Pai, que possa estar com a tua mão poderosa sobre os teus filhos, ó Deus, para que eles possam assim, a cada dia estar se empenhando mais e mais, Senhor Deus. Mais uma vez queremos te pedir pela obra missionária, ó Pai, na face da terra, não só aqui no nosso estado, não só aqui no nosso país, mas nos países longe, onde tem aquelas pessoas, ó Deus, que não têm esse privilégio de gozar de ter a palavra de Deus, a palavra do Senhor escrita na sua própria língua. Desperta, Pai, homens e mulheres com esse dom, com essa capacidade, ó Deus, de traduzir a Bíblia para a língua desses povos, em especial os povos indígenas, que estão, de uma certa forma, excluídos das sociedades. Que o Senhor possa ter misericórdia, Pai, e levantar pessoas que queiram ir de encontro a essas pessoas. Ajuda-nos a cada dia e sobre a necessidade da tua igreja. Em nome de Cristo Jesus, nós te oramos agradecidos. Amém. Ok, meus irmãos, vamos continuar louvando a Deus mais uma vez. Vamos cantar aqui mais dois hinos do nosso cantor cristão. E dessa vez nós vamos cantar o hino de número 278, em Ré maior. Meu coração
parte, nós vamos ouvir agora uma mensagem com o pastor Edilson Luiz, é um dos nossos parceiros aí do projeto Lançando a Semente, onde ele tem nos ajudado bastante. E nessa noite ele vai mencionar a palavra de Deus a cada coração. Mas antes de começar, eu queria orar mais uma vez, encerrando essa primeira parte. Santo Deus e Pai, muito obrigado a Deus por nos permitir, Pai, estar louvando, exaltando o seu nome, ó Deus. Permita, Pai, que a mensagem da tua palavra venha assim, ser profundamente aos nossos corações, ó Pai, para que possamos assim, aprender mais um pouco com o Senhor nessa noite. Usa a mensagem do teu servo, Pai, e que ele possa falar grandemente aos nossos corações. Obrigado, Pai, pelos irmãos que estão conosco aqui, louvando, exaltando o teu nome, que o Senhor possa te abençoar grandemente. Te louvo em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E agora o pastor Edilson. Vamos fazer um... Saudações, meus irmãos e amada Igreja do Senhor. Mais uma vez, vamos pregar a palavra do Senhor. Assim, convoco os irmãos que abram suas Bíblias no livro de Daniel, capítulo 5, versos de 1 a 4, verso 22 e verso 30. O nosso texto base é o verso 22. Assim, vamos ler Daniel 5, verso 22. Depois leremos os demais textos. Daniel capítulo 5, verso de número 22, o profeta Daniel disse assim ao rei: Tu, Belsazar, que és seu filho, filho de Nabucodonosor, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isto. Abençoa, Pai, a tua palavra, em nome do amor de Cristo. Amém. Um homem insensato. Insensato significa que perdeu a razão, louco, insano, que é contrário ao bom senso. Belsazar foi um homem que andou pelo caminho da insensatez. Nabucodonosor, seu pai ou seu avô, precisou ficar louco e na sua loucura deixou a insensatez. Na sua loucura, humilhou-se perante o Senhor e reconheceu que somente o Senhor é Deus. Belsazar, diante de tantos exemplos, continuou no caminho da insensatez. Os homens recebem de Deus a oportunidade para deixarem a insensatez e se arrependerem. O Senhor convida os homens com insistência a que se voltem para Ele, mudem de atitude, deixando os caminhos da insensatez. Mas as atitudes de Belsazar o mostram como um homem insensato. E este homem foi insensato pelas seguintes coisas: desperdiçou todas as suas oportunidades, desperdiçou as obras que testemunhou. O verso é claro em dizer que ele testemunhou alguma coisa, que ele viu e sabia de muita coisa que havia acontecido, e que estas coisas ele deveria tomar como oportunidade para se arrepender e sair da sua insensatez. Olhem o verso 22 novamente. Tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isto, diz o texto. Ele viu as obras de Deus dentro da sua própria casa, mas fez pouco caso delas. Belsazar era de família real, era filho ou neto de Nabucodonosor, verso 18. O rei Nabucodonosor se humilhou perante Deus, verso 19 ao 21 do mesmo capítulo. Ele sabia dos acontecimentos ocorridos em Babilônia, ocorridos no reino, que serviam de testemunho para ele. Ele conhecia o testemunho de Daniel e de seus amigos. Ele conhecia como Deus libertou os 3 jovens da fornalha de fogo. Ele conhecia e sabia a história de Nabucodonosor, que na sua loucura levantou os olhos a Deus e abandonou toda a sua insensatez e reconheceu que Deus era Senhor. Belsazar viu Deus tratar de modo pessoal com alguém bem próximo a ele.
Ele sabia o que era conversão, ele sabia o que era se voltar para Deus, mas não o fez. Deus foi louvado e exaltado no palácio que agora ele ocupava. Conviveu ele com o testemunho fiel a respeito de Deus, mas tapou seus ouvidos e continuou no caminho da perversão, fechou os seus olhos e endureceu o seu coração, irmãos, e não se voltou para Deus. Ele desprezou todo o conhecimento de Deus, até mesmo tudo aquilo que Deus concedeu a ele como oportunidade para se arrepender. O verso 22, tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isto. O desprezo, meus amados, do conhecimento de Deus leva o homem à impiedade. A impiedade produz perversão e uma vida dissoluta moralmente. Belsazar conhecia a verdade. Belsazar conhecia os fatos, sabia sobre Deus, mas não se guiou por esta verdade, nem andou por este conhecimento. Preferiu viver nos prazeres de seus pecados. Isso mostra o quanto este homem foi insensato em sua vida. Provérbios capítulo 1, verso 7 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas o insensato ou os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução. Como foi insensato este homem? Daniel diz, ainda que sabias tudo isto. Ele sabia, ele tinha conhecimento. Não era oculto a ele, mas agiu com insensatez. O insensato despreza a sabedoria e a instrução. E no Salmo 92, versos 6 e 7, o salmista diz o seguinte, falando aos ímpios, falando ao insensato: o homem nécio não sabe, nem o insensato entende isto. Quando os ímpios brotam como a erva e florescem todos os que praticam a iniquidade, é para serem destruídos para sempre. A palavra de Deus adverte: continuar na insensatez, desprezar a Deus, permanecer na carnalidade, dar as costas para Deus, mesmo sabendo a verdade, mesmo sabendo sobre Deus, é caminhar para a destruição. E foi isto que aconteceu a Belsazar. Mas, irmãos, Belsazar mostra ser um homem insensato, não só porque desprezou todas as suas oportunidades, mas porque na sua insensatez entregou-se aos prazeres carnais. Mas você pode dizer, era um descrente, era um homem que não conhecia Deus, era um homem que não queria nada com Deus. Mas eu quero que você entenda que esta carnalidade, estes prazeres, afrontaram a Deus de maneira assintosa. Afrontaram a Deus diretamente, desafiaram e escarneceram de Deus. Prazeres que profanaram as coisas sagradas. Olhem o verso 3 do capítulo 5. Verso 3. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Entregou-se aos prazeres. É um homem carnal, é um descrente, não quer nada com Deus, mas seus prazeres profanaram as coisas sagradas, afrontaram diretamente a Deus. A palavra profanar significa tratar com irreverência as coisas sagradas, desrespeitar a santidade de, na sua insensatez, entregando-se aos prazeres, Belsazar afronta a santidade de Deus, desrespeita a Deus, trata com irreverência
as coisas do Senhor. Então ele dá mais um passo na sua trajetória de insensatez. Manda trazer os vasos do templo para profaná-los. Profanar as coisas de Deus, cristão, servo do Senhor, é um grave pecado. Ele usa os vasos sagrados, vasos dedicados a Deus, para o culto ao Senhor na sua festa carnal, com os seus nobres, as suas concubinas. Isso foi um terrível pecado, uma ofensa grave a Deus. Com esta atitude, Beltsazar e os seus, eles estão escarnecendo de Deus e das coisas de Deus. O gesto de Beltsazar é de rejeição ao testemunho que havia recebido. Ele escarnece do sagrado e profana o que é santo, ou exalta a profanação daquilo que é santo. O Salmo 74, verso 22 diz: levanta-te, ó Deus, pleiteia a tua própria causa, lembra-te da afronta que o insensato te faz continuamente, e Deus vai pleitear. Deus não aceita, Deus não se deixa escarnecer. Mas Beltsazar, no seu caminho de insensatez, despreza as oportunidades que Deus lhe dá. Não toma o testemunho da verdade e anda por ele. Entrega-se aos prazeres carnais, afrontando aquilo que pertence a Deus, afrontando o próprio Deus. E nos seus prazeres, ele promove a idolatria. O verso 4 diz assim: beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. O rei usa os vasos do Senhor, os vasos do templo, para louvar suas falsas divindades. A idolatria, meus irmãos, é uma expressão de profunda cegueira espiritual, de profunda insensatez. O homem deixa de adorar o Criador e adora a criatura. O homem deixa na sua insensatez e cegueira espiritual e desprezo ao Senhor dos Senhores e se volta à imagem de quadrúpedes e adora, como diz o texto, o que é de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Deixa de adorar o Criador e adora a criação. Adora a prata, o bronze, o ferro, a madeira e a pedra. E Beltsazar faz isto, entrega-se aos prazeres idólatras, usando os vasos do Senhor, usando o que era consagrado a Deus, o que foi dedicado para ser usado somente no culto a Deus. Aquele que se entrega à idolatria, a Bíblia diz que não acha misericórdia. Quem se envolve com a idolatria está se envolvendo com a futilidade. É fútil, é vão. Por isso que em alguns textos da Bíblia o termo é vaidade. Jonas capítulo 2, verso 8: os que se apegam aos vãos ídolos, porque são vãos, não têm poder, é madeira, é pedra, é ouro, é a imagem do seu semelhante, é o homem se curvando ao inanimado, a pedra, ao barro. Mas olha, os que se apegam aos vãos ídolos afastam de si a misericórdia. E Beltsazar, na sua insensatez, estava afastando de si a misericórdia, profanando o que era de Deus, zombando do Senhor, mandando buscar. Estavam guardados, reservados. Isto veio de Jerusalém, do templo do Senhor, guardados. Ele manda buscar. E usa o que é de Deus para se entregar à idolatria. Mas os prazeres carnais de Beltsazar tiveram ou levaram a juízo. Versos de 1 a 4 e verso 30. O rei Beltsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000.
Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Tudo isto numa festa, numa noite. Verso 30. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. Ele está dando uma festa, uma grande festa, mas esta festa é dada no dia da sua grande ruína. Ele dá uma festa no dia da sua queda. Ele festeja no dia da sua ruína. Ele canta, ele bebe, ele se alegra, ele festeja no dia da sua desgraça. Este rei só vive de diversão e prazeres nesta noite. Mas enquanto ele está se divertindo, entregando-se aos prazeres, escarnecendo de Deus, e o escarnecer de Deus não fica sem resposta, a maior cidade do mundo daquela época era tomada. E enquanto a cidade é tomada, o seu líder, o seu monarca, está se divertindo e zombando do Senhor. O rei estava à beira do abismo e não percebia tal coisa. A festa de Belsazar era regada a dissolução, embriaguez, sensualidade e idolatria. Mas aquela era a sua última noite. E na sua última noite, o rei está agindo ou continua agindo como um insensato. Na sua última noite, despreza todo o testemunho que viu de Deus na sua casa, de gente próxima a ele e até mesmo para com ele, porque o profeta, no verso 22, fala com ele: tu bem sabias tudo isto e fizeste pouco caso. Tu bem sabias tudo isto e não atentaste. Tu conhecias toda a verdade, todos os fatos, mas desprezaste esta verdade. Se entrega à dissolução, à embriaguez, à sensualidade e idolatria, na sua última noite estava se embriagando. Muitas pessoas, semelhante a Belsazar, não percebem o risco que estão correndo. Continuam escarnecendo de Deus. Muitos crentes não percebem o risco que estão correndo, zombando do seu Senhor, dando as costas para o seu Senhor, desprezando o seu Senhor, não sendo correto ou não procurando ser correto para com o seu Deus e Salvador. Torno a dizer, meus queridos, Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Muita gente está à beira da morte, está à beira do precipício, está perigando, está na linha do juízo de Deus, mas continua neste caminho de insensatez. Muitos estão descendo o caminho da frieza espiritual, do afastamento de Deus, mas não caem em si quanto a isto. Continuam presas a seus pecados, a sua carne, as suas manias. Meus irmãos, não devemos proceder como Belsazar. O caminho da insensatez é o caminho da loucura, é o caminho da idolatria, é o caminho do desprezo a Deus, é o caminho do escarnecimento, do afastamento, do desprezar o testemunho do Senhor. A Bíblia diz que o prudente vê o mal e se esconde, mas os insensatos passam adiante e sofrem a pena. Persistir no caminho da insensatez é encontrar com a ira de Deus. Chega um dia que Deus diz: basta, acabou. Belsazar viveu na insensatez por muitos anos, porém numa noite pereceu. Naquela mesma noite, o rei Dario, ou Dário, como dizem alguns,
desviou o curso do rio Eufrates, invadiu a cidade, matou Belsazar, conforme o verso 30, e tomou a Babilônia. Xenofonte e Heródoto narram a queda de Babilônia da seguinte maneira: Dário desviou o Eufrates para o novo canal e, guiado por 2 desertores, marchou pelo leito seco rumo à cidade, enquanto os babilônios farreavam numa festa a seus deuses, entregues à idolatria e zombando do verdadeiro Deus, festejando a seus deuses, utilizando e profanando o sagrado, o que era de Deus. Belsazar foi insensato, não aproveitando as oportunidades concedidas. Preferiu entregar-se aos prazeres e desprezar a Deus. Naquela noite, ele morreu e chegou ao fim um dos maiores impérios desta terra, o Império Babilônico. Não sabemos quando Deus dirá para mim e para você: basta. Este é o seu último ato de insensatez. Há pecados para a morte. Chega uma hora que Deus diz: basta, não dá mais. Chegou a hora de Belsazar, chegou a hora de Nero, chegou a hora de Herodes. Todos, basta de insensatez, chegou a sua hora. Não sabemos quando Deus dirá, como disse lá em Lucas 12, verso 20: insensato, esta noite te pedirão a tua alma. Irmãos, vamos atentar para a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz em Mateus 7, 26 e 27: mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, todo aquele que ouve o meu testemunho, a minha verdade, como Belsazar ouviu e deu as costas, como Herodes ouviu de João e deu as costas, como tantos outros ouvem e dão as costas, a quem este homem é comparado? Será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos, e bateram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. Grande foi a queda de Belsazar, um homem insensato. Não só ele morreu, mas todo o império caiu. Irmãos, o caminho da insensatez é o caminho da loucura, é o caminho da idolatria, é o caminho da entrega a seus prazeres, é o caminho da carne. E Deus nos chama para sermos sensatos, prudentes, atentando para a palavra do Senhor, vivendo esta palavra. Que Deus abençoe cada irmão, em nome e no amor de Cristo. Nós estamos de volta, graças a Deus pela mensagem da palavra de Deus. Espero que todos tenham sido abençoados grandemente. Eu queria lembrar os irmãos que terça-feira nós vamos ter o nosso culto, vai ser em casa. Estamos vendo aí como é que nós vamos fazer a programação, se vai ser ainda como foi a semana passada ou não. Mas pelo jeito vai chegar uma programação para os irmãos, ou pelo canal ou pelo WhatsApp. Ninguém deixa de fazer o seu culto, deixa de ter a sua programação. Mas na próxima quinta-feira nós vamos ter o culto aqui na igreja. Vai ser aqui na igreja, então aqueles que podem, se façam presente. Nós temos aí, hoje foi uma grande bênção pela manhã, e creio que se vier todos que vieram pela manhã, se vier mais uns 4 ou 5, dá para acomodar, porque ficou sobrando o banco. Então, está tudo ok. Então, os irmãos lembrem que na próxima quinta-feira, aqueles que podem, que não estão na área de risco, se façam presente, para nós estarmos aqui na igreja cultuando ao Senhor. Eu não sei como é que está o horário de trabalho de todos. Se a gente poderia fazer esse culto um pouquinho mais cedo, 7 horas. Eu não sei, mas nós vamos procurar informação para os demais, e qualquer coisa, se for antecipar assim, 30 minutos, a gente bota a informação até lá do grupo, para que possamos começar um pouquinho mais cedo, para ser um pouquinho mais cedo também, ok? Então, lembrando que quinta-feira e domingo, próximo domingo, com a graça de Deus e com a permissão dele, nós vamos estar aqui de novo na nossa escola bíblica dominical. De acordo com os decretos
que corra daqui até o final de semana, nós vamos ver se vai ser possível fazer o culto à noite aqui, ou se não vamos gravar de novo e vamos estar assim enviando. E da semana que vem em diante, mesmo que venha ter os cultos a terça-feira, não vai ser na igreja, mas vai ser gravado na internet, então fique tranquilo, só esteja orando, não esqueça de estar orando pelos missionários, estar orando também por nós, a liderança da igreja, para que Deus possa assim, nos dar sabedoria e entendimento e estarmos fazendo tudo de acordo à vontade dele, ok? Que Deus abençoe e tenham todos uma boa noite.